Não, tá na minha mesmo. Certeza? 3-4 foi. Foi? Já foi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui. Não precisa nem falar, né? Luciano Lima do podcast do Lu. E hoje, como foi anunciado na agenda da semana, estamos aqui no anexo da Júlio de Castilho com o pastor Edilson. Amém? Boa noite, pastor. Graças a Deus. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Pessoal, antes da gente começar aquelas perguntas, aquele testemunho maravilhoso, eu vou pedir para o pastor Edilson nos dar uma palavra de Deus que está no seu coração agora para que você ajude. Olha, você que está aí, está nos ouvindo agora, você está na sua casa, eu tenho uma palavra na sua vida. Talvez você ainda não conheceu o Senhor Jesus. E saiba que Ele é a cura, Ele transforma e Ele pode mudar a sua história. Se você, a palavra de Deus fala que aqueles que creem e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está salvo. Seu nome está escrito no livro da vida. Então, olha, não perde tempo não. O tempo está passando, né? Se você morrer hoje, para onde você vai? Então, pense bem nessa resposta. Essa é a palavra para você que está nos ouvindo aí. Maravilha? Lembrando, tudo isso que o pastor Edilson falou para você não foi da boca para fora, porque Deus tem enchido o coração dele todos os dias da sabedoria e da graça do Senhor. Então vamos falar um pouquinho do pastor Edilson. O pastor Edilson tem 50 anos de idade, há 20 anos que se converteu. Desde 2016 ele é pastor, foi ungido a pastor. Ele é casado com a pastora Carla, tem 2 filhos, um deles já é casado, o outro já está concluindo a faculdade, né? E aí eu vou deixar ele falar um pouquinho da vida dele agora. Pastor, errei alguma coisa ali? Está tudo certo? Está certo, certamente, né? Presente. Você só precisa falar que todo homem de Deus tem uma esposa brava. Ei! Deve estar me ouvindo agora lá. Eu queria falar porque vai que ela passa lá me dar uns pedacinhos, então deixa eu falar que eu contigo agora. Mas eu amo, um beijo para ele, né? Tá tudo bem, tá lá. Então agora conclui essa apresentação, pastor. Então, olha, eu me converti em 2003, não sou muito bom de data, né? Mas 2003 foi algo assim marcante na minha vida, né? E meu pai espiritual é o pastor Marcelo Ribeiro, né? Os irmãos conhecem o pastor Marcelo Ribeiro. E foi algo doido assim, Luciano, porque o que acontece? O pastor Marcelo, ele estudava comigo no ensino médio, olha só que coisa, é um arranjo de Deus, assim, é um negócio assim meio doido. E aí, rapaz, uma época da minha vida assim, aquele vazio, aquela situação, e foi na época da explosão do Sinterpa. Lembra do Sinterpa, né? Os irmãos são mais antigos aí, não vou falar mais velho, mais antigo na fé, lembra da época do Sinterpa. E rapaz, ele começou a me chamar para a célula, eu e a minha esposa, a pastora Carla. E aí, rapaz, olha, mas eu dei um nó nesse pastor Marcelo, hein? Dei um nó nele, rapaz, eu fiquei um tempão assim. E ele ia lá, batia todo sábado, eu gostava de tomar uma cerveja. Saía do serviço, sentava lá e começava a tomar uma cerveja. De repente, pastor Marcelo, na época eu não era pastor, ele era obreiro, era supervisor, coisa assim. E estava o pastor Marcelo lá, rapaz, louco a Deus pela vida dele. Aí, a gota d'água foi quando eu marquei com ele, falei, cara, é muito chato esse cara, eu vou nessa célula aí, mas no dia que eu resolvi ir, antes de ir, apareceu os amigos lá, cara, vamos tomar cerveja, bora tomar cerveja, tá? E aí não tinha cerveja em casa, né? Falei, vamos comprar, né? Vamos comprar. E aí esqueci da célula. E aí fui no mercado, comprei a cerveja, quando eu tô cheio na mão, uma gradada de cerveja, quem que eu encontro no meio da rua? Pastor Marcelo. Falei, então, rapaz, eu vou ali e já volto, já vou voltar para a célula. Até hoje, né? Não voltei até hoje naquela célula. Mas na próxima eu fui. E sabe o que marcou assim, na célula, na primeira célula que eu falei, cara, esse negócio que tocou meu coração mesmo, sabe? Foi assim, quando começou a célula, eles me receberam muito bem, né? Foi aquela coisa, eu me senti, eu fiquei meio estranho, porque a pessoa do mundo assim não se sente amada assim muitas vezes, né? Mas na célula eu senti assim que era importante. E aí eu vi que tinha uma lista assim, um monte de nome, né? Tinha uns nomes assim. E eu falei, rapaz, e eu vi meu nome lá. E da minha esposa, a pastora Carla. E aí eu fiquei pensando, não falei nada, né? Porque não sabia como funcionava a célula. E aí não falei nada, né? Eu vi aquele monte
monte de nome lá naquela lista. Depois eu fiquei sabendo que era a lista da bênção, né? Que a gente costuma fazer nas células. Né? E aí, no final da célula, eu perguntei para ele assim, por que meu nome está ali? Né? Ele falou assim para mim, olha, esse nome está aí é porque nós estamos orando por você, estamos orando pela sua casa, pela sua família, né? Aquilo lá foi como uma flecha assim no meu coração. Eu falei, rapaz, cara, eu estou aí nessa vida, o cara está orando por mim, o pessoal está orando por mim. E depois daquilo lá, aí comecei a me culto, foi para o encontro e os irmãos já sabem o que acontece, né? E hoje eu estou aqui como pastor, né? E esse chamado assim foi algo também, eu nunca imaginei ser pastor. Na realidade, os desafios iam sendo propostos e eu ia enfrentando. E a caminhada foi assim. Se você falar assim, olha, você tem alguém, alguma coisa, um chamado, um dia específico, eu não sei te dizer que dia que foi esse, né? Mas isso foi assim, ativando o meu coração, o meu espírito, foi levando a isso aí, né? A aceitar esse desafio. E hoje eu sou pastor. Estamos aqui no prédio da Judicativo, que não era Judicativo, é Vila Almeida, né? Entendeu? Então, estamos aqui. Pastor, assim, só para o pessoal que está vendo, isso é interessante, porque muitas vezes você que está nos vendo também, assim também foi comigo, foi com o pastor Edilson, foi com muitos. A gente acaba sendo realmente chato, aquela pessoa que vai atrás, que incomoda, mas como ele descobriu depois, como eu e vários descobriu, eles estão indo atrás, eles não querem te incomodar, eles querem te mostrar o quanto ele te ama. Nós queremos mostrar, quando vamos atrás das pessoas, né, é mostrar o que Deus tem feito por nós. Por nós mesmos nós não vamos, o ser humano em si não quer isso, mas é o amor de Deus que nos preenche, que nos transborda mesmo. Pastor, eu conheço um pouco assim do senhor lá na Vila, moramos próximos ali no bairro, e eu sempre vi o senhor como aquela pessoa determinada em algo. Eu quero fazer algo, o senhor vai terminar. O senhor acha que o senhor depois começou a ir na célula, se aprofundar mais por essa determinação sua mesmo, nesse princípio de ser determinado, não vou começar um negócio até o final? Não, na realidade, quando o amor de Deus toca o nosso coração, a gente, primeira coisa, muda a nossa vida, né? Pelo menos aqueles que realmente tiveram encontro com o Senhor, nunca ele volta ao que era antes. A sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Eu creio nisso, é o que aconteceu comigo, entendeu? Então, a partir daquele momento, o próprio Espírito Santo, ele te impulsiona a conhecer mais o Senhor, a ter uma intimidade maior com o Senhor, a aceitar os desafios, e também você entende que tudo aquilo que você recebe, na realidade, não é só para você. Você precisa ser um canal de fluir da bênção e do poder de Deus na vida das outras pessoas. Então, você quer que aquilo que aconteceu com você aconteça com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos. E aí, o Espírito Santo, ele te impulsiona isso aí. Então, é algo assim que não é algo natural, é algo sobrenatural. Mas o seu coração, ele é impulsionado. Eu falo assim que ele pega fogo assim, para pregar a palavra, para ministrar a palavra, porque você quer ver e quer sentir e quer passar para as pessoas aquilo que você sentiu também, aquilo que mudou a sua vida. Então, quando você vê um amigo seu tentando se matar, como eu já vi, quando você vê um amigo seu nas drogas, quando você vê um parente que está com um casamento destruído, uma família destruída, você fala, puxa vida, se Deus mudou a minha vida, Deus pode mudar a vida dessas pessoas. Então, o Espírito te impulsiona isso, a você querer que as pessoas também experimentem aquilo que você também experimentou e que mudou a sua vida, mudou a sua história e preencheu aquele vazio que você tinha no seu coração. Então, é isso que é verdadeiramente o amor de Deus, né? Lá em Romanos 5 fala que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. E é isso que a gente quer. Quando o amor de Deus é derramado no coração, nós começamos a amar mais as pessoas, porque Ele nos amou primeiro. Então isso que nos impulsiona e nos leva a ter cada dia mais motivação para a obra de Deus. Amém. Pastor, o senhor citou aqui, né, a pastora Carla, né, sua amada e querida esposa e pastora hoje. O senhor falou que ali na época, quando o senhor veio para a célula, o senhor tomava sua cervejinha,
juntinho, então era uma felicidade momentânea e vazia. Momentânea, vazia. E quando o senhor entrou, ele tomou. E qual foi assim mais rápido? Pelo que o senhor me falou, o convite era seu, ou era direcionado mais a Carla, ou o casal, ou só o senhor foi primeiro, ela foi, como foi essa? Na realidade, nós somos juntos, Luciano. É algo que testificou no meu coração e dela, né? Se você me perguntar assim, como que aconteceu? Realmente eu não sei, só sei que foi os dois e ela aceitou também de boa. Não teve assim, eu fui, ela foi. Não, nós fomos dois na célula. Primeira célula nós fomos, frequentamos a célula, né? E nos convertemos juntos, né? Tivemos a nossa experiência, cada uma, lógico, uma experiência, mas nós estávamos juntos ali na célula e até hoje, né? Continuamos esse caminhar juntos. O casal queria ir. O casal. Por que eu estou perguntando isso? Para você que está nos vendo. O quão é importante o casal estar unido. Porque pelo que o pastor falou, eles estavam antes lá no mundo juntos. Vamos buscar algo melhor? Então vamos juntos. Porque aí tem uma base, tem uma aliança, né? E aí pode ser mais forte. Isso já vão lá quantos anos de casado? 26 anos. 26 anos de casado. Mas na realidade eu tenho 32 anos juntos. Na realidade, ela foi minha primeira namorada, né? Eu nem entendi isso, essa a respeito de... Mas ela foi minha primeira em tudo, né? Então, faz 32 anos que nós estamos aí. E pastor, eu sei que assim, aproveitando esse gancho, lembrando que nós não estamos aqui tratando de placa da igreja, tá? Mas como nós somos de uma igreja e na nossa igreja tem a questão da corte, né? E a corte é aquilo, você conhecer a família e tudo. E os passarinhos me contaram que na época, o seu atual sogro, que na época não era seu sogro, era um caboclo bravo, era um caboclo meio. Isso era como que foi? Conta pra nessa etapa. Ele era bravo, ele riscava o chão. Não, brincadeira, eu vi, tá? Mas o que acontece, irmãos? Foi tudo um propósito de Deus. Eu acredito nesse sentido, um propósito de Deus. Por quê? Porque na realidade, os meus pais já conheciam eles há muito tempo, e eu nem sabia que a minha esposa era filha dele, do Paulo, né? E eu nem sabia, fiquei sabendo depois, mas a nossa família já se conhecia há muito tempo, então foi mais fácil nesse sentido, de confiar, de chegar à família dela, entendeu? E de ter um relacionamento com ela, e até hoje eu entendo assim que foi meio que uma corte mesmo, porque houve a participação da família, né? As famílias se envolveram para que depois nós pudéssemos ter um casamento mais para frente, né? Na época nós namoramos, né? Mas eu creio que é um propósito de Deus. Não, mas era nisso que eu queria chegar mesmo, porque realmente quando há um propósito, o Senhor ele vai ajeitar as coisas lá na frente. Porque eu vejo que hoje em dia tem alguns casais, pessoas jovens, que estão tentando driblar, tentando dar uma mão, tentando fazer aquilo que só cabe a Deus fazer. Os propósitos do Senhor só cabe a Ele, a momento é dele. E já pegando nesse gancho, pastor, como que o senhor tem, porque naquela época o senhor tinha quantos anos com essa pastora? Eu tinha 18 anos. 18 anos. E era uma época totalmente diferente da de hoje. É diferente. E hoje o senhor como pastor, como o senhor tem tentado lidar com essa questão dos jovens? Olha, na época a gente não tinha acesso muito à internet, né? A internet, de um tempo para cá, ele criou uma geração assim muito imediata, né? Uma geração que ela não consegue esperar em Deus, principalmente, né? E até mesmo dentro da igreja, a gente tem trabalhado isso com os jovens, essa questão de imediatismo, de querer as coisas logo, de querer resolver logo, entendeu? Mas não é assim, né? Tem tudo tempo, eles falam que nós temos um tempo para todas as coisas. Então tem que esperar em Deus, tem que descansar. E se falando em relacionamento, é mais ainda, porque, por exemplo, o casamento, é a segunda maior decisão que uma pessoa pode tomar. A primeira é a salvação, é aceitar Jesus. Mas a segunda é o casamento. Porque você vai viver com uma pessoa o resto da vida. Nós temos um casamento e nós temos que é algo divino, né? Que estabelecido por Deus e é algo que é algo divino. Então o que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem esperar, orar, receber de Deus uma direção, porque é algo assim que é grave você
se precipitar nisso aí. Então você tem que ter paciência, tem que esperar em Deus, você tem que ouvir de Deus, você tem que orar, né? Ouvir o conselho, muitas vezes das pessoas que estão envolvidas, né? Então, não é tão simples assim. Nossa geração, em todas as áreas eu falo, nós temos casamento, mas em todas as áreas, é uma geração que se apressa em resolver, se apressa em decidir. Então, naquela época não, naquela época era diferente. Até porque a geração de hoje ela recebe muita informação. É Instagram, é Facebook, é tudo, é informação. E muitas vezes elas crescem com algo assim que não é estável na vida. São pessoas assim que não conseguem decidir muitas vezes, ter uma direção. Então, é isso que acontece hoje. E eu vejo assim, pastor, se eu estiver errado, me corrija, que hoje vai estar na internet, os jovens vão por conselho de falsos mentores digitais. E antigamente eu quero o conselho de um pai, de um irmão mais velho, de uma pessoa responsável, né? A gente ouvia o conselho dos mais velhos. Hoje as autoridades acham que o mais velho nasceu mais velho e acabou. Esse é o problema, porque às vezes elas acham que os mais velhos perderam sua importância, entendeu? Mas o que acontece? Os pais, né, as pessoas já passou por aquilo ali, já tem uma experiência para falar na vida de um jovem, por exemplo. Então, nós temos que ouvir, o jovem tem que ouvir uma experiência, né? Porque às vezes ele vai evitar ele passar por algumas situações, porque alguém vai falar na vida deles. Olha, se eu tivesse alguém que falasse na minha vida quando eu era jovem, eu garanto para você que muitas coisas eu teria evitado. Entendeu? Eu poderia ter sofrido menos, digamos assim, de algumas coisas que aconteceram. Por quê? Porque poderia alguém ter falado. Então hoje eu vejo jovem que nós temos um trabalho muito forte, né? Na área dos radicais, por exemplo, dos jovens, dos adolescentes, até das crianças. Eu me lembro que na minha época, eu estava aí mundão, jovem, e eu vejo um jovem aqui sendo edificado, sendo cuidado, né? Alguém que fala na vida dele, são os pastores, são os pais, eles estudam. Então, nesse sentido é diferente, é algo diferente aqui que nós temos conseguido avançar nisso aí, né? Pastor, como nós temos ali também, como o senhor mesmo falou do pastor Marcelo, nós temos ali no podcast outras entrevistas com testemunhos maravilhosos, com o pastor Marcelo, o pastor Henrique, e eu costumo dizer para ele, para o senhor, o pastor ele não brota, né? Brotou no pastor e também não tem. Filho de pastor, já é pastor? Não. Mas, pelo que eu sei, o senhor tem dois filhos. Dois filhos, correto? Abençoados. Um já é casado, né? Mas como que foi? Porque na adolescência dele, o senhor já estava convertido, já estava na igreja. Foi tranquila essa etapa? Olha, filho de Mas pastor. por que eu vou responder? Porque tem gente que pensa assim: ah, não, mas ele é filho de pastor, ele nunca teve dor de cabeça, nunca teve dor de jeito, nunca. Sabe? Eles pensam que é assim, mas não é. Filho de pastor, na realidade, é normal, é comum, né? Eles têm a sua experiência, né? Não é filho de pastor, porque quando é filho de pastor já perde a identidade, né? Não chama do nome, olha o filho de pastor, é o filho de pastor que está lá, é o filho de pastor que está lá, né? Mas graças a Deus, assim, meus filhos eles são abençoados, porque na realidade, o que acontece? Eu nunca obriguei eles a fazer nada em relação à igreja, em relação a nada. É lógico, tem que cuidar, a gente ministra, a gente fala, mas eles sempre tomaram a decisão deles. Experimentaram, eles talvez, uma época eles não se interessavam muito para a igreja. O que nós fizemos? Oramos. Né? Nós continuamos orando. Eu nunca obriguei ele a ir no culto, nunca obriguei eles a fazer nada, nunca obriguei eles a ir na célula, mas sempre eu levava eles nos carros, né? Eu levava na célula, eu tinha essa estrutura, eu facilitava isso para eles, mas eu nunca obriguei eles a fazer nada. E isso foi brotando, esse sentimento assim no coração deles, né? O Mateus, hoje, meu filho mais velho, ele é casado com uma mulher de Deus, que é a Janaína, né? Torquato. E eles me ajudam aqui, eles estão liderando jovens aqui na igreja, eles estão aqui envolvidos com a obra de Deus, em todos os sentidos, né? O Daniel, ele é o mais novo, né? Ele está terminando a faculdade dele agora de Direito, os dois terminaram a faculdade de Direito, né? Aliás, o Mateus terminou e o Daniel está terminando agora.
O Daniel é baterista, né? Ele ainda está numa sede em Eldorado, está frequentando lá, porque a gente está morando lá perto, quando a gente vem para cá. Mas assim, o conselho, eu até dou um conselho, né, para quem tem essa dificuldade, porque você tem que respeitar os seus filhos no sentido deles tomar a decisão deles. Deles ter a experiência dele, ou bem ou mal, eles vão ter a experiência dele, mas você está ali para cuidar, para dar direção, para falar, para aconselhar, e assim funciona. Professor, o senhor falou em relação a o trabalho dos jovens, né? O senhor tem um trabalho também forte voltado para casais? Também, a gente tem, por exemplo, aqui eu vou falar do nossa igreja local, né? Mas assim, ela serve para todos, mas nós não somos uma só igreja, né? Nós temos assim, um cuidado especial com os casais, né? Aliás, com todas as faixas, mas os casais, porque o alvo do diabo é o casamento. Porque se o diabo atingir o casal, os filhos vai ser uma consequência, é uma família desestruturada. Então, nós edificamos esse casal, por isso nós temos aqui os cultos de casais, né? Uma vez na terça, temos o curso de vida conjugal, e esses casais, eles são reunidos, né? Uma vez por mês, num culto e também uma reunião específica para eles, onde a gente aborda vários temas relacionados ao casamento, né? O relacionamento, finanças também no casamento, que é uma coisa que envolve muitas coisas, mas nós temos todo esse cuidado, e a nossa estrutura, Luciana, ela é propícia, né? Ela facilita isso aí. Então a nossa estrutura como igreja, né? De estar cuidando de criança, de jovem, de casal, de adolescente, então facilita isso aí. Então é algo assim maravilhoso trabalhar com esses casais, entendeu? E tem data, pastor, próximo culto de casais, o próximo vida conjugal, o senhor tem data, já está passando? Então, toda a primeira terça-feira do mês, nós temos um culto aqui, em todos os prédios nossos, né? Casais. De casais, é específico para casais, né? A marido, a esposa. Então, não lembra, pastor, o que é ministrar nessa? Olha, normalmente é relacionamento, é filhos, é o papel do marido, o papel da esposa, geralmente a gente aborda muito isso aí, né? A comunicação do casal, porque o que pega muito hoje é a questão da comunicação. O marido sabe se comunicar, a esposa sabe se comunicar. E aí começam as intrigas, brigas e etc. Então o que acontece? E o diabo ele ama isso aí, né? O diabo ele entra mesmo para separar o casal. Então às vezes nós começamos a ajustar essas coisas, né? Edificar esse casal, para eles ter revelação daquilo que Deus tem para eles como casal, o propósito de Deus para a vida deles. Então é algo assim que nós abordamos muito, né? Essa questão de relacionamento. E ele é voltado só para os membros da igreja ou qualquer pessoa pode vir? Não, aliás, a gente até pede para trazer visitantes, casais, né? Às vezes a pessoa tem um casal amigo que está passando dificuldade, alguma coisa. E tem acontecido, as pessoas têm trazido aqui, né? Tem sido edificado, né? E não é só para os membros, não. Entendeu? Então a gente abre. Então, tipo assim, esse culto é para ajudar, não é para acusar, não é para nada. Não, para edificar esse casal, né? Para edificar. Então, pastor, eu vou tomar a iniciativa. Você que está nos vendo, que é aqui da região, aqui, qual que é o bairro, meu pastor? Vila Almeida, Palma do Trabalho, Santa Amaro, Grande Santa Amaro. Isso. Que você, todo primeira terça do mês, culto de casais, venha, não importa a denominação que você seja, se você não tem uma igreja, venha. 9h30. Se você tem interesse em salvar o seu casamento, a sua família, ou mesmo de repente, pastor, a gente fala assim, não, mas eu estou bem, mas venha ouvir a palavra de Deus, né? Lógico, você tem que precisar. Porque pelo que o senhor falou, lá no começo, mesmo que o senhor não estava, mas o senhor também não estava nem querendo matar de novo, você estava tranquilo. Porque é isso que eu vejo, quando a pessoa fala assim, não, eu estou bem, não preciso buscar. Não tem essa falsa informação? É porque as pessoas acham que está bem, ela tem esse engano, mas está bem, mas pode melhorar, entendeu? Isso que é a questão. Talvez você ache que está bem, mas será que não pode melhorar mais um pouco, mais ainda, né? E assim, você tem que ter a percepção que às vezes são princípios de Deus no casamento, né? São princípios de aliança, são princípios de relacionamentos, e é totalmente diferente do mundo. Porque às vezes a pessoa vem com uma mentalidade do mundo
e não se sustentam. Entendeu? Então, por isso que nós começamos a implantar, e Paulo fala assim, nós temos que renovar nossa mente com essas coisas, porque aí você vai renovar a mente com as coisas de Deus. O que é um casamento? A moda do mundo e a moda de Deus, né? Então, tem essa grande diferença, né? Então, às vezes a pessoa acha que está bom, mas em que sentido está bom? Essa que é a questão. Você já falou interessante, pastor, porque todo mundo hoje quer o quê? Quer um carro melhor, quer um telefone melhor, mas o casamento, deixa como está. Entendeu? O casamento, Luciano, o casamento não é para amador, não é para pessoas principiantes nisso, não. Existe um processo, existe uma busca, existe uma edificação, né? Então, cada dia, o seu casamento tem que ser melhor que o outro. Você tem que avançar nesse sentido, né? E pastor, pegando esse gancho que você falou agora, eu já entendi que o senhor nos passou a questão de que é Cristo que nos muda. Mas o senhor acredita, o senhor tem convicção de que a questão dos seus filhos se manterem também, o senhor não obriga, porque o senhor não obriga ninguém, foi ver o exemplo do pai que quis melhoria, que foi mudando, que foi demonstrando ser um homem de Deus, porque eu vejo que tem pessoas assim, na igreja tem uma vestimenta de crente, fora da igreja o pau fora. Isso é importante, porque você não pode dizer, o que você, por exemplo, primeiro o espelho dos filhos é os pais. Os filhos vão se espelhar nos pais. O primeiro modelo que os filhos vão ter é os pais. Então você não pode ser inconsistente, né? Você pega a coisa do seu filho, mas você faz o que lá, você faz errado. Entendeu? Então você é o exemplo ali. Então vem de casa, a edificação, a educação ali. E o marido, até quero frisar bem isso, a questão do marido. O marido é o sacerdote da casa. O marido é que ele é responsável pela vida espiritual da família, da esposa, dos filhos. O marido tem que ter essa percepção espiritual, que ele é o modelo, ele é o modelo de homem, né? O filho para a família, ele é a pessoa que vai estar ali, ele vai ser a segurança ali da família. Então é importante isso aí, né? Então quando o filho vê o pai fazendo outra coisa, não sendo modelo, os filhos começam a crescer, me falta uma palavra aqui, ele cresce assim, inseguro, essa é a palavra, inseguro. Ele não tem segurança no que vai fazer. Entendeu? Então, começa em casa mesmo. Pastor, eu peguei isso agora, me deu um negócio muito interessante que eu vejo assim, que o senhor falou que o marido é sacerdote. E eu vejo que tem muitas pessoas que acham, isso foi na minha época, com o meu pai, que não, eu só tenho que levar o arroz e o feijão e pagar a conta de luz e o resto tá bom. Eu creio que o senhor falou aí, eu acho que as pessoas estão esquecendo do principal, que é a parte espiritual. A parte espiritual, né? E a parte espiritual é o centro do casamento. Porque, quando você. Por isso que eu falo assim, você tem que mudar o conceito, você tem conceito errado na mente da pessoa, ou do marido, ou da esposa, né? Que faz com que você viva aquela vida e não perceba o que está errado. Você quer, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade vos libertará. Então, você tem que ser liberto de muitos conceitos errados que talvez você herdou. Você herdou dos pais, você herdou da sua família. E aí quando chega no casamento, você chega com aquela bagagem. E aí vem a palavra de Deus e você precisa desconstruir esses conceitos, para que a palavra de Deus, que os conceitos de Deus possam entrar na sua mente, para que você possa ter um casamento edificado. Então, isso requer renúncia de ambas as partes. Então, isso é muito importante. Então, a parte espiritual é algo importante, porque o propósito de Deus ele vem para o casal, para o casamento. É uma só carne, entendeu? Então, e isso é importante. Pastor, eu estou vendo que o Espírito Santo está levando para esse lado, vamos continuar que está mandando. Então, do jeito que o senhor colocou aí, então não quer dizer que o marido tem que ser um grosso troglodita. Ele tem que ser o sacerdote, mas também tem que ser aquele cara que conversa com a esposa, que passa uma tranquilidade, isso. Na realidade, assim, falando em casamento, né? Paulo diz assim, maridos, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Doando-se, né? Esse é o conceito, né? Então, porque
a aliança, eu vou falar um pouco de aliança agora, o que segura o casamento é a aliança. Você tem uma aliança com alguém, a sua esposa ou seu marido, essa aliança é que vai ser o fundamento do seu casamento ali, essa aliança em Cristo, entendeu? Então isso muda toda a percepção de casamento. Então, por isso que eu falo para você, não é só botar o arroz e o feijão em casa, não. Então, tem um relacionamento, tem uma comunicação com a esposa, com o marido, tem o ambiente que você tem que preservar, tem tudo isso aí, entendeu? Então é algo assim divino. E algo interessante, se vocês pararem para analisar, quem está nos vendo até agora, ou quem vai ver depois gravado, cada ponto que o pastor Edilson está colocando, qual que é a base principal? É Cristo. Cristo, tudo ele é o Cristo. centro, né? Cristo é o centro, ele é a pedra, né? Nós vimos até no passado que ele é o alicerce, ele é o alicerce de tudo. Em cima dele que vai sendo edificado o casamento, vai edificando sua casa, né? A sua família, o seu ministério. Por que eu quero enfatizar isso? Porque em nenhum momento, pastor, porque tem pessoas que ficam com uma mania de taxar, o fulano está falando porque é a placa. Não, ninguém falou placa. Até agora o pastor falou o quê? Cristo. Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas. O pastor falou que lá atrás, quando ele foi a primeira vez que ele sentiu com a mudança de Cristo na vida dele, quando ele foi para o encontro com os filhos, com ele. Mas voltando a falar dos filhos, pastor, porque como nós falamos lá atrás, filho de pastor não é pastor nem nada. E o que o senhor, quando o senhor teve o senhor falou que não lembra, como é que foi essa questão do chamado, né, ministerial do teve um momento que o senhor deixou se considerar os filhos também como chamado, o senhor pegou o Senhor e deixou de mover no Senhor e deixou acontecer? Não, porque na realidade o chamado é algo pessoal, né? É algo assim que só você mesmo que vai entender isso aí, né? Nós somos uma família sacerdotal, né? Eu creio nisso aí, entendeu? Então, o chamado ele vai sendo estimulado pelo Espírito, ele vai impulsionando isso aí, né? Mas assim, a experiência de cada um, né? Eu falo assim que eu não tive assim um dia, não lembro, um dia específico de chamado, mas só que com o passar dos anos isso vai testificando no seu coração, e você é chamado, você é escolhido, entendeu? E eu vejo isso na vida dos meus filhos, entendeu? Então eu vejo isso, né? E eles tiveram essa experiência, então eles têm todo o potencial, eu faço ali para que eles possam efetivar esse chamado deles, né? Então, mas é algo de Deus na vida deles, né? Eu não tenho como se meter nisso aí, né? Então são eles e Deus, mas eu estou lá para aconselhar, para dar uma estrutura para eles também, né? Pastor, dando uma volta lá atrás de novo, estou falando naquele tempo lá. Aconteceu com o senhor, que eu vejo que acontece com muitos, né? Naquela iniciação, começando no incel, no encontro dos amigos, ou se afastarem, ou ficar te ligando, não, vamos para lá, vamos para cá. Teve essa etapa, não, do senhor? Ah, teve, nossa, porque assim, ó, quando você é do mundo e a gente tinha muitos amigos, entre aspas, então quando você fazia uma festinha, era um motivo, qualquer coisinha era um motivo de fazer festa. Então a casa lotava, era muita gente, muito, lotava, a casa era festa, tal, era cerveja. Mas quando você se posiciona em Deus, cara, some, seus amigos somem. Quando fala assim que você virou crente, eles falam assim, você virou crente, né? Ah, você vai virar crente, não sei o que, não. Eu cheguei a um ponto que eu tive que me afastar deles. Hoje não, hoje eu conheço. A maioria se converteu, graças a Deus, né? A maioria é pastor hoje, né? Então, eu acho que já tinha um propósito nisso aí. Mas eu ainda tenho relacionamento com alguns que não se converteram, mas eu sempre prego a palavra para eles, né? Sempre falo, você tem que mudar de vida, né? Entendeu? Então, o que acontece? Sempre tem começo, eles vão tentar, e é usado também, né, Luciano? O diabo usa essas pessoas, né? Para que você possa tirar desse propósito. Então, isso acontece em todos os momentos. Toda vez que você se posiciona em Deus, há uma resistência espiritual. O diabo começa a usar pessoas próximas, para quê? Para tirar você do foco. Mas eu persisti,
né? Eu persisti, eu queria isso, né? Mudar de vida, eu me senti bem na célula, eu comecei a ir no culto. Então, realmente isso tocou no meu coração. Foi uma conversão assim, genuína, assim, que eu nunca mais voltei, nunca mais nem sequer pensei ou passou pela minha cabeça de desistir ou voltar atrás. Essa seria a próxima pergunta, que a pessoa sempre fala. Quando a gente se converte, você joga a bomba na ponte, explode ela e não volta. Então, nem passou, nem teve essa vontade de ir lá. Teve alguma dificuldade nessa etapa? Porque muitas pessoas, quando se convertem, por que passa? Toda pessoa do mundo, ela é desonesta, ela não está nem, ela faz um monte de coisa errada. Mas quando ela se converte, automaticamente, ela começa a entender o que é Cristo, ela começa a ser honesta, começa a fazer as coisas corretas. E querendo ou não, tem algumas crises. Né? E eu vejo que muitas pessoas às vezes acabam voltando com essa desculpa. Não foi aquilo, não foi isso aqui. Isso, quando chegou a essa parte, o senhor encarou de verdade, falou, não, pode ter crise ou não, mas Cristo está comigo. Mas agora, eu vejo isso aí, o que acontece? Quando a pessoa tem um encontro genuíno com o Senhor, eu acredito que a pessoa não volta atrás. Porque existe também a parte emocional. Às vezes a pessoa ela acha que se converteu, ou acha que teve um encontro, mas foi algo emocional. Então, nesse ponto, eu vejo que as pessoas voltam atrás, porque ela realmente não teve um encontro com o Senhor. Porque o Luciano vai falar para você, quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida muda, a sua vida é transformada. Você vai passar, e no começo eu passei muita crise, teve os amigos que tinha mais, entendeu? Parece que as coisas piorou. Essa é a palavra. Parece que quando você se converteu, quando eu me converti, as coisas parecem piorar. Parece que o mundo caiu na sua cabeça. Mas eu tinha certeza que Deus ia mudar aquela situação. Eu tinha certeza, eu tinha uma convicção no meu coração que era aquele o caminho. Então, por isso que muitas vezes não. É isso que te sustenta. Porque Cristo vai vir mesmo. Vai vir a aflição. Ainda mais quando você está acostumado com as coisas do mundo, você tem uma rotina, você trabalha lá, você tem muito amigo, você sai, você tem a sua vida, você toma cachaça, você vai nas baladas, você vai. Mas aí o que acontece? Você teve um encontro com o Senhor, aquilo se tornou algo secundário na sua vida. Você começa, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida e aquilo vai tirando aquela vontade. Isso aconteceu comigo. E pastor, como o senhor falou, você conheceu sua esposa jovem na época, tudo. E hoje sua família, sua casa inteira, e até pelo que eu sei, você tem vários parentes também que estão na igreja todo dia, né? Como que é hoje o senhor parar para analisar assim, numa conta de padaria rápida, ver como foi a época lá atrás e como ele é hoje? Há uma diferença muito grande. De que sentido você está falando? De casa, de família ali. Porque hoje, querendo ou não, ali eu creio que você reunia ali para almoçar. Se bobear, você vai achar bacana, tá certo? Não, é diferente, totalmente. Porque o que aconteceu no começo? A própria família, ela não vê você ainda, ela não tem respeito ainda como homem de Deus, entendeu? Esse é um grande problema também no começo. Já passou por isso também? Eu passei por isso também. Hoje é diferente. Hoje, qualquer final de ano, o pastor vai orar. O pastor vai orar. Tem almoço da família, o pastor vai orar. O pastor Jesus vai orar. Então, eles veem você já como um homem de Deus, né? Os filhos também, como Deus, a esposa, a pastora Carla. Então, hoje, as pessoas, os parentes se respeitam, né? E até faz sentido, porque às vezes conheceu você na balada, tá? Ele conheceu muda de vida, e eles ficam ali. Até você, a sua vida é um testemunho, né? Então a sua vida ela vai sendo transformada, vai sendo mudada, né? E as pessoas vão começar a ver a diferença em você. A partir do momento que as pessoas começam a ver a diferença em você, as pessoas vão falar, pô, peraí, então mudou mesmo. Então, as pessoas começam a te respeitar. Elas começam a ver você diferente, começam a ver você como um homem de Deus. Mas aí a sua vida ela precisa ter uma mudança genuína, né? Às vezes você não precisa falar nada, mas as pessoas veem a diferença, veem a sua mudança, entendeu? Então é diferente hoje.
E essa mudança não tem como ser da pessoa. Se não for Cristo entrar em unidade de dentro para fora, não É de dentro para fora, né? É uma metanoia somente, é algo que muda, né? porque é isso que eu vi Uma transformação genuína. Porque às vezes as pessoas ficam muito nesse. Mas ele falou, você falou. Às vezes não é falar, é as suas atitudes, é o seu exemplo. Por isso que eu perguntei se os teus filhos olharam aquele modelo e falaram assim, poxa, meu pai, assim, vira aquele modelo de um pai, de um esposo, de um homem de Deus. E hoje, pastor, lógico, seria até uma pergunta tola de fazer, mas é um orgulho do senhor ver que o seu filho, no caso mais velho, já está casado, já está liderando, eu já vi alguns vídeos dele ali ministrando, pregando. É algo de olhar para assim, olhar para trás e falar assim, cara, que Deus tem feito na nossa casa, na família sim, sem dúvida, né? Porque os filhos são herança do Senhor, né? Então, quando eu me sinto assim, realizado, né? Porque até um tempo atrás, a preocupação do pai era o quê? Era a faculdade do filho, o que o filho vai fazer? Será que ele vai ter condições de dar uma faculdade? Como é que vai ser a esposa dele? Como é que vai ser a vida dele, entendeu? Hoje eu me sinto realizado nesse sentido, porque e isso tem a ver muito com oração, né? A oração, o envolvimento, né? E Deus ele foi ajeitando como um arranjo santo. Então, eles foram crescendo, eles foram avançando, eles se formaram. Então, o Daniel mais está se formando agora, mas os dois se formaram em direito, né? Então, Deus nos deu essa condição. Na verdade, Deus deu tudo para nós, né? Foi oração mesmo, né? Sem Deus nós não teria isso, né? Mas a direção, a gente sempre orou por uma esposa de Deus, uma mulher de Deus. Irmãos, você que está me ouvindo agora, a oração é algo poderoso. Então, às vezes você está aí, você tem algum receio, né, do futuro, de alguma coisa. Oração, você começa a orar. A oração, ela consegue, ela traz à realidade aquilo que não existe ainda, entendeu? Então, nós oramos, nós oramos na cabeça dele, nós profetizávamos, nós declarávamos, entendeu? Então, isso mudou a realidade da nossa família. Então, hoje, eu posso dizer assim que é uma realização do pai, por exemplo, né? Eu me sinto realizado no Senhor, quando vejo meus filhos ministrando aqui. O Mateus é o mais velho, já ministra, ele é líder dos jovens, a esposa dele também já é envolvida, já ministra tudo, entendeu? Então é algo assim maravilhoso. Eu perguntei, porque eu vejo que no mundo, que os pais, as pessoas ficam maravilhados. Meu filho conseguiu concluir a faculdade e só fez, tem balada, os pais fazem aquilo tudo. Por isso que eu perguntei, quando é a questão do pastor ver o filho ali ministrando? Porque, tipo assim, igual eu falei lá no começo, aquela do mundo ali é aquela ilusão, é aquela verdade vazia, é aquela do mundo. E aí, como o senhor falou que é de oração e tudo, e o senhor falou que não é obrigando. Então vamos pegar que eu vejo, aqui o senhor deve ter presenciado isso, às vezes o esposo ele já está convertido, ele quer obrigar a esposa, ou vice-versa, a esposa quer obrigar o marido. Isso a minha caixa de falou, não é obrigando, porque na realidade você não pode usar a sua força. A nossa arma é a oração. Então a Bíblia fala assim, a mulher sabe edifica o lar, né? Às vezes só a pessoa vendo a mudança na outra, você não precisa falar nada. Então você sempre tem que ter a consciência que você não consegue mudar as pessoas. Eu não consigo mudar a minha esposa não consegue mudar. Mas a oração, o Espírito Santo, ele muda as pessoas, entendeu? Então, a mudança começa em nós. Então a mudança vem em nós. O Espírito Santo ele te impulsiona a mudar. Não espere que o outro mude. Mude você primeiro. Então essa é uma base para que você possa entender isso aí. Então, você não consegue mudar outra pessoa. E eu creio que isso também no culto de casais vai ter uma realidade melhor, né? Sim, lógico, né? Porque o que acontece hoje? Sempre é o outro, entendeu? Sempre a pessoa, a culpa é do outro, sempre o outro. Você tem que mudar, você tem que mudar. Só apontando dele. Mas não, eu tenho que mudar. Não é você mudar, eu tenho que mudar. Porque a minha mudança vai tirar algo dela.
ela vai mudar porque está vendo a mudança em mim. Então, isso é você mudar os conceitos que você tem. Eu falei do conceito, né? A pessoa tem isso na mente, né? Conceitos errados. E vive uma vida errada, porque tem conceitos errados. Então, tem que mudar isso aí. E tem também aquela questão da pessoa querer achar que o defeito da outra é menor que o dela. Não, mas o meu e o seu pecado é menor que o meu. Não, tem essa bagunça. Sempre assim, sempre o outro. Então, mude você primeiro. Pastor, pegando aqui mais um gancho, uma pergunta aqui. Teve algum fato na vida do senhor? Porque todo mundo tem aquele negócio. Pastor Edilson, certo? Nunca machucou o dedo, nunca teve uma dor de dente, nunca deu um chute aqui, nunca cortaram uma luz, uma água, não. Pastor Edilson é um ser humano, tem toda dificuldade. Teve algum fato, desde o momento que o senhor se tornou pastor, que foi assim, falar, cara, isso aconteceu comigo, Luciano, aconteceu e algum fato pesado que você possa compartilhar conosco? Porque na realidade, quando você, como eu falei, né, quando você se posiciona em Deus, parece um negócio pior, né? E aconteceu isso mesmo, né? Então, tudo isso para quê? Para que você possa desistir da vida cristã. Então, Jesus falou assim: no mundo nós vamos ter aflições, tem bom ânimo, né? Se ele venceu, nós vamos vencer. Então eu tinha isso em mente, né? Se Jesus venceu, eu vou vencer também. Vai vir dificuldade? Vai. E no começo tinha muita dificuldade. Então eu já fiquei desempregado, já passando dificuldade de irmão levar a cesta básica lá para nós. Já cortou minha luz, já cortou minha água, né? Mas nada disso me desanimou. Às vezes você fica até chateado, mas você vai para Deus, fala: Deus, eu não quero mais essa situação. E Deus, ele vai trabalhando, irmãos. Olha, ele vai ajeitando, ele vai tratando você. E muitas vezes acontecem essas coisas até para tratar você, entendeu? Para algo que Deus quer fazer na sua vida, ele precisa às vezes quebrar algo em você, para que possa fazer algo diferente, para que ele possa usar você. Então, na realidade, por exemplo, a pessoa vê eu hoje, assim, a gente é pastor de prédio, né? Ministro, faz parte do presbitério, mas muitas vezes a pessoa não vê o que você já passou, né? Para chegar até aqui, para que Deus possa te usar aqui. Então, foi muitas coisas, né? Então, inúmeras coisas, mas você vai vencendo etapas. Você vai vencendo, Deus vai trabalhando em você, vai mudando a sua vida, vai mudando a sua história. Na verdade, ele vai te burilando assim. E quanto mais você deixa ele trabalhar em você, mais você é usado na obra do Senhor. Isso é. E hoje, o pastor Edilson, o que ele almeja ainda para frente? Olha, eu como pastor Edilson, tem muitos projetos, né? Tem muitos planos de Deus, né? Porque, olha, Deus, ele toca o nosso coração para algumas coisas, né? Então, a gente tem projetos aqui para a região. Nós temos o coração do pastor é assim: se tivesse uma máquina que filmasse o coração do pastor, você ia ver muita coisa. E é tudo relacionado à obra. Então, você quer crescer, você quer avançar, você quer expandir o reino, você quer ganhar pessoa, você quer fazer um monte de coisa. E assim, Deus vai colocando esses sonhos, esses projetos no seu coração. E o tempo, ele vai se realizando isso aí. Entendeu? Então, e tudo é questão de oração, de declarar a palavra. Aqui, todo domingo nós declaramos a palavra de Deus. E aqui, irmãos, olha, eu vou falar aqui como pastor do prédio local, Deus tem feito coisas maravilhosas aqui. Por quê? Porque um dia Deus colocou no meu coração isso aqui. Nós declaramos, né? Isso aqui é fruto de. Eu lembro que eu passava aqui, Luciano, eu passava aqui nessa região e profetizava na igreja. Profetizava, eu e minha esposa passava: não, vamos ter um prédio aqui, não, vamos ter um prédio. E isso foi acontecendo. Um belo dia o pastor Henrique chegou lá e falou: olha, eu tenho um projeto para a região aí para você. Eu falei: projeto, pastor? Aí ele falou: olha, tem um projeto lá na região do Santa Amaro lá. Aí, cara, quando ele falou isso aí, identificou no meu coração, porque eu já tinha passado, já tinha profetizado, a gente já tinha declarado aqui nessa região. E aí, o pastor, eu lembro que o pastor perguntou assim: você quer pensar, você quer
ter um tempo para você pensar, para botar a igreja lá. Aí eu falei assim, não, pastor, não quero pensar não quero pensar não, eu já tenho a resposta agora, pastor. Por quê? Porque já estava testificado no meu coração, e aquilo lá testificou. Eu falei, não, eu aceito. Na hora, eu aceito. E aí, foi o que aconteceu. Começamos com uma célula, da região ali da Popular, uma célula, e se tornou uma grande igreja, né? Graças a Deus nós estamos avançando, ganhando vida aqui nessa região, o Evangelho está sendo pregado, o reino está se expandindo aqui na região, temos uma grande equipe que me ajuda aqui, porque você não faz nada sozinho, né? Então nós temos uma grande equipe que ajuda aqui, tudo pessoas que Deus colocou aqui, né, que uniu esses propósitos para que a obra possa avançar. Pastor, e infelizmente o nosso tempo é um pouco curto, agora nós vamos fazer aquele negócio para deixar o pastor envergonhado, assim, para ele ficar vermelho. Hoje, uma palavra que define família. Uma palavra que define família, olha, eu diria que seria a base de tudo, que é Cristo, né? Cristo é a base de tudo. Uma palavra para sua esposa. Para minha esposa, olha, uma palavra para ela, te amo. Eita, esse é mais esperto. Lógico, pastor, a gente, eu também tenho filhos, nós temos vamos dizer que não temos o nosso preferido, não temos. Filho é filho. Cada um com a sua particularidade. Mas uma palavra para o seu filho Mateus. Os filhos, eles são, por exemplo, eu tenho 2 filhos, são totalmente diferentes, né? Você acha que vai ser assim? Não, é totalmente diferente. O Mateus de um jeito, o Daniel de outro, né? Mas todos eles têm a sua característica, a sua importância, e eu amo os dois, é lógico, né? Então, eu amo os dois. O Mateus é um primogênito, ele é um filho primogênito, foi assim, primeiro. Então, o que eu tenho para falar para ele é que ele siga aquilo que Deus colocou no coração dele, né? E ele tem um chamado para pastor, e esse chamado ele vai se concretizar na vida dele. Deus está trabalhando nisso na vida dele. Eu creio que a cada dia o Senhor está acrescentando mais na vida dele. Então, eu estou aqui para ser, na realidade, um trampolim na vida dele, para ajudar ele a conquistar aquilo que Deus colocou no coração dele. E para o Daniel? E o Daniel está terminando agora a faculdade, né? E ele é baterista lá. E ele fala assim, pai, o sonho dele é ir para fora, ele quer ir para Londres, né? E eu falo assim para ele, filho, você vai mesmo, você pode ir, né? Você tem que ter essa experiência, né? Porque assim, ó, nem todo filho de pastor vai ser pastor, sim. Então ele tem um chamado específico, talvez para outra coisa. Se ele vai ser pastor, Deus pode colocar no coração dele, né? Mas ele tem um projeto de ir para Londres, estudar lá, no seminário, fazer seminário. E o que eu falo para ele é que ele tem que voar mesmo. Se Deus está colocando isso no coração dele, ele escute a voz do Senhor. Eu estou aqui também para ajudar ele, para que ele possa conquistar isso na vida dele. E hoje o senhor, como pastor de prédio, o senhor deve ter inúmeros filhos aqui. Uma palavra para o senhor. Eles vão entender isso que eu vou falar. Eu vou dar uma palavra para vocês aqui da Judicação. Vocês são fé. Essa é a palavra que Ele sabe do que eu estou falando. Vocês são fé. Pastor, então, foi um prazer estar aqui com o senhor essa noite. Então, só lembrando, eu tenho aqui então que cuida dos casais, dos jovens, das crianças, né, que é uma base importante também na questão das crianças também. Né? Então, você que aqui na região está nos vendo, você que é casado, você que tem filho, você que é jovem, você que acha que está tudo bem, como o pastor falou, pode melhorar. Cristo está aqui para tocar na tua vida e transformá-la ainda mais. Amém? Pastor, muito obrigado. Antes de terminar, uma oração para nós, pastor. Glória a Deus pela vida de vocês, e é um privilégio receber vocês aqui, né? Eu quero que esse seu ministério possa avançar mais ainda, né? E que você possa conquistar muito e muito mais. Amém? Pai, nós te damos graças por esse momento, a vida do Luciano, essa equipe que está aqui, ó Deus, que o Senhor possa
a cada dia fortalecer ele nesse chamado, nesse sentido, ó Deus, até para que a sua palavra possa se propagar, para que o seu reino possa expandir. O Senhor possa usar grandemente a vida dele, ser com ele, sua família, livra do mal, ó Deus, que ele possa cada dia ter revelação, entendimento da sua palavra, e que ele possa ir muito mais além, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então, irmão, você que está vendo aí, curte, compartilha, me siga, tamo junto.